Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Eu confesso a vocês que eu estou um pouco emocionado hoje. Eu não costumo ficar assim, mas hoje estou. Porque passou um filme todo na minha mente aqui, que há 10 anos atrás era uma pessoa desacreditada da sociedade, da minha família. E eu tenho visto aonde Deus tem me levado. E eu fico pensando, só Deus pode fazer isso na minha vida e na vida de vocês. Só Deus pode dar essa honra. Só Deus. Mas pastor, por que o senhor estava falando isso? Porque terça-feira mesmo eu fui pego de surpresa numa reunião da empresa, onde tinha para mais de 300 pessoas, e quem eles escolheram para orar pelos patrões e pelos funcionários, escolheram eu. E eu falei, Senhor, aí eu fiquei analisando de onde o Senhor me tirou e aonde Ele está colocando. Porque toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Nós não somos dignos de nada, mas o Senhor Jesus é digno de toda glória e toda honra. Amém? Glória a Deus. E hoje eu estou tendo um privilégio muito grande de estar levando a palavra de Deus. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração terça-feira. Quando eu falei, o pastor mandou a mensagem para mim, e eu digo, e agora, Senhor? E Deus me colocou essa palavra que eu tenho certeza que, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E primeiramente Deus falou comigo nessa palavra, e vai falar com muita gente nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre milagre nesta noite. Quem crê em milagre, dê um glória a Deus. Querido, o milagre que Jesus fazia 2020 anos atrás é o mesmo milagre que Ele faz hoje. É só nós crer, é só nós ter fé. Se nós tivermos fé, nós vamos obter o nosso milagre. E hoje a palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Em outras tradições dizem mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, que eu quero ver. Em outras tradições a Bíblia está dizendo, mestre, que eu torne a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Em outras tradições a Bíblia diz, vá, a tua fé te salvou. Amém? E hoje nós vamos aprender com esse homem, com esse cego Bartimeu. Muitos pregadores, pastores, pregadores da palavra já pregaram sobre essa passagem. Mas a Bíblia é um livro que se renova dia por dia. Todos os dias a palavra de Deus se renova na nossa vida. E hoje Deus quer falar de maneira diferente com a igreja. O tema dessa mensagem eu titulei como Transformando Atitude em Milagre.
Se nós tivermos atitudes, nós vamos obter o nosso milagre. Porque a atitude, querido, parte do nosso coração. O milagre parte do coração de Jesus. E a primeira coisa que nós temos que entender nessa narrativa do cego Bartimeu, a Bíblia relata que era um cego que vivia à margem do caminho, à beira do caminho, que vivia pedindo esmola, era um mendigo que vivia de esmola. Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando por aquele caminho, ele teve uma atitude. Que atitude foi essa? A atitude de ir se encontrar com o Mestre, com Jesus. E a primeira atitude que nós temos que ter, querido, é que nós temos que agarrar a oportunidade que Deus nos dá. A oportunidade que Deus está nos dando todos os dias, nós temos que agarrar essa oportunidade. A Bíblia diz aqui no versículo 46 e 47, que Jesus estava indo para Jerusalém, ele caminhava em direção ao Calvário. Era a festa da Páscoa, e naquela mesma semana Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Mas aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. E aquela era a oportunidade que aquele cego tinha de obter o seu milagre. Era a oportunidade que aquele cego tinha de buscar a sua cura. Gostaria que me colocasse aí Efésios 5:15. Tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são os maus. Aqueles dias eram maus para aquele cego, para aquele homem, aquele dia era ruim. Aquele homem não enxergava, aquele homem usava uma capa de miserável. Mais na frente a gente vai entender por que ele usava aquela capa. Ele usava uma capa para pedir esmola. Mas quando ele teve a oportunidade de chegar perto de Jesus, ele chegou, não foi para pedir esmola. Foi para pedir a sua cura, o seu milagre. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aqui Tiago está dizendo para nós que nós somos comparados a uma neblina, querido. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus tem dado para a minha vida e para a sua vida. Tem oportunidade que nós temos dispensado, deixado para lá. Mas o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Aquele cego, ele buscou o Senhor, porque Jesus estava passando pela última vez na cidade de Jericó. Ele não perdeu a oportunidade de buscar o seu milagre. Aqui Isaías está dizendo, nós temos que invocar enquanto Ele está perto. Jesus está perto de nós todos os dias, querido. Muitas vezes nós temos negado Jesus, que nem Pedro negou. Muitas vezes nós temos cuspido na cara de Jesus. Eu falei isso na minha célula, eu digo, muitas vezes nós temos cuspido na cara de Jesus. E as pessoas abriram o olho e disseram, mas como nós temos cuspido na cara de Jesus? Eu disse, temos. Quando nós não, uma célula está dentro da sua casa e você não quer participar, você está cuspindo na cara de Jesus. Está dizendo, não, eu não preciso de Jesus na minha vida.
Muitas vezes as pessoas se escondem dentro do quarto, não saem para participar da célula. Está negando Jesus. Mas a palavra nessa noite está dizendo que você vai ter oportunidade para obter seu milagre, que nem aquele cego Bartimeu teve. A segunda coisa, querido, resista todo impedimento que se levanta contra a sua vida. Aqui no versículo 48, que nós acabamos de ler, a Bíblia relata, querido, que muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui a Bíblia relata que aquele cego já tinha sede de mudança. Ele não queria saber se o povo estava dizendo para ele se calar, se a multidão estava dizendo: cala a boca, cego, não perturba o mestre. Aí que ele clamava mais alto. Quantas vezes a pessoa está dizendo: você não vai conseguir, você virou um fanático, você está indo para a célula, para a igreja, é para treinamento, é para tudo. Para que isso? Que besteira é essa? Não dê ouvido à voz do demônio. Ele quer lhe parar, ele quer lhe paralisar. Mas Deus está dizendo nesta noite: resista a todo impedimento que se levanta contra a sua vida. Não dê ouvido à voz do inimigo. Para que tu vai para o culto hoje se você está cansado? Você chegou cansado, chegou tarde. Eu vejo aqui o meu amado Luiz aqui com a farda da empresa. Muitos podem olhar para ele com a farda. Tenho certeza que ele ainda não tomou nem banho ainda. De medinho para cá. Porque não deu tempo em casa, só se tomou no trabalho. Mas ele veio. A outra coisa, querido, que nós temos que aprender com esse cego: não dê ouvido à multidão. Aquele homem, tentaram calar a sua boca, abafar a sua voz, mas ele gritava ainda mais alto. Quem está tentando impedir o seu clamor? Não deixe ninguém impedir. Faça como Bartimeu, seja perseverante naquilo que você está desejando. Aquele cego, ele desejava mudar de vida. Ele não queria só uma esmola para sobreviver. Era o maior obstáculo da vida dele, era pedir esmola, mendigar. Mas ali estava passando o mestre dos mestres, o homem que cura, o homem que traz transformação, renovação, aquele que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. É aquele que vai transformar a vida dos seus familiares, dos seus vizinhos. É aquele que traz cura, aquele que está desenganado pelo médico, que o médico está dizendo não tem mais jeito. Mas a última palavra vem do Senhor. Aquele cego, muitas vezes ele poderia ter ouvido isso, dizendo: você não tem mais jeito, você é um cego, você é um coitado, para que tu vai ficar? Mas ele não desistiu. O que tem te parado, querido? O que tem te afastado da presença de Deus? Que obstáculo você não está conseguindo vencer? A palavra de Deus diz: seja perseverante até o final. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 14:12, põe aí, querido, só para nós dar uma corridinha que o tempo é ouro. Apocalipse 14:12 fala: aqui está a perseverança dos santos, que obedece aos mandamentos de Deus e permanece fiéis a Jesus. Nós temos que ser perseverantes, obedecer aos mandamentos de Deus e ser fiéis a Jesus. Muitas vezes nós temos sido fiel com tantas outras pessoas. Nós temos sendo fiel com o nosso patrão, com o nosso amigo.
E muitas vezes estamos deixando de ser fiel com Jesus. Seja fiel, querido. Terceira atitude aqui que esse cego teve. Ele aceitou o convite de Jesus. Versículo 49 fala: Jesus mandou chamar aquele homem. Ele nunca havia recebido um convite igual. E ao convite de Jesus, ele não perdeu tempo. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Querido, quando a Bíblia fala assim, ele levantou lançando a sua capa, a Bíblia relata que aquela capa era a proteção dele, tanto da chuva como do sol. E para mendigar naquela época tinha que ter autorização. Tinha que usar aquela capa mesmo, para ter uma identidade de miserável, para dizer, você é miserável. Mas Jesus veio para mudar isso. Jesus, ele veio para mudar tudo isso. E nessa noite, Jesus faz um convite especial tanto para mim, como para você. E como para você que está em casa também. Jesus vai fazer um convite para você agora, que ele vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele está te fazendo um convite, ele está te chamando, querido, do jeito que tu está. Ele não está te chamando para você vir só quando você parar com vício. Você parar de pecar, parar de fumar, de beber, né? Ele está chamando do jeito que você está. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Versículo: tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, venha a mim como estás. Não venha para a igreja só quando você achar que já é um santo. Não, eu vou porque eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu não minto mais, eu não engano ninguém, então eu vou para a igreja. Não, Jesus está te fazendo um convite nessa noite, venha como estás. Porque aqui é onde está a transformação. Aqui é onde ele vai te restaurar. Aqui é onde ele vai forjar o teu caráter. É aqui é onde ele vai fazer você um vencedor. Da onde Deus me tirou, querido, eu era um derrotado, um escravo de Satanás. Mas quando Deus resgata a vida de uma pessoa, ele resgata por inteiro. Ele começa a abençoar e começa a te dar bênção, que você olha para cima e só faz agradecer. Por quê? Porque Deus, aonde te tira, Ele não quer que você volte mais. E nessa noite Ele está te fazendo um convite, que nem fez para aquele cego Bartimeu. Venha, como estás? Mas quando você chegar aqui, Ele vai te fazer outro convite. Está em Lucas 9, 23. Esse convite aqui, querido, é forte. Você veio como estava, mas aqui você vai ter que mudar. O segundo convite de Jesus é mais profundo. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diretamente a sua cruz e siga-me. Querido, Jesus aqui já está dizendo, você vai ter que negar suas vontades. Você vai ter que negar o seu conforto. Você vai ter que negar a sua carne. Você vai ter que negar o pecado. Porque Ele está dizendo aqui, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diretamente a sua cruz e siga-me. O primeiro convite Ele te chamou do jeito que você estava. Mas no segundo Ele já está dizendo,
para nós negar nós mesmos. Isso falou muito comigo, querido. Muitas vezes, todo dia tem oração aqui na igreja. 5 horas da manhã. É a hora do melhor sono, eu creio. Mas é nessa hora que nós temos que negar nós mesmos. É nessa hora que nós temos que negar nossa vontade, negar nossa carne. É nessa hora que nós temos que acompanhar Jesus, que nem está dizendo aqui, ó. Se quiser me acompanhar, negue a si mesmo. Bartimeu, ele negou a única coisa que ele tinha de importante. O que era, pastor, que ele tinha? Era aquela capa de miserável, que protegia do sol e da chuva. A Bíblia diz que ele deu um salto e lançou a capa fora. Não quero saber mais de nada dessa capa na minha vida, porque eu estou indo encontrar com o Mestre, aquele que dá vida, aquele que traz vida sobre a nossa vida, aquele que traz cura. Muitas vezes você está precisando de uma cura, de um milagre. Uma cura financeira. Porque Deus, quando dá a cura, querida, Ele dá a cura, Ele dá a bênção completa, o milagre vem completo. Bartimeu não perdeu tempo. Sequer ele nem pensou, e nem justificou nada, e nem pensou nas suas limitações, apenas atendeu imediatamente o convite de Jesus. É importante, querido, para a sua vida e para a minha vida. Nós temos que abrir mão de tudo que está nos afastando da presença de Deus. Muitas vezes é coisas simples, insignificante, que está tirando nós da presença de Deus. É coisas que você diz, isso não tem nada a ver. Nada. E aquelas coisas vai te afastando da presença de Deus. Mas nessa noite Jesus te fez um convite. Venha como estás mesmo. Porque aqui Ele vai transformar, restaurar. Aqui Ele vai fazer você ser um vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já fala que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Outra atitude que aquele cego teve foi, que fala muito conosco. Diga para Jesus qual é a sua necessidade. Aqui no versículo 51, eu notei aqui, versículo 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Talvez a sua necessidade seja uma transformação de seu esposo, de seus filhos. Talvez sua necessidade seja buscar mais a presença de Deus. Quando Bartimeu chegou na presença de Jesus, ele lhe fez uma pergunta pessoal, direta. O que queres que eu te faça? Pastor, mas que pergunta é essa? Que Jesus já sabe tudo que nós precisamos. Mas Jesus quer saber, ouvir da nossa boca o que nós estamos necessitando. Porque podia muito bem de aquele cego de Jesus fazer essa pergunta para ele, ele dizer, mestre, me dê uma esmola, eu estou com fome. Me dê um dinheiro. Eu estou o dia todo à beira desse caminho, ninguém me deu nem um dinheirinho, uma esmola para mim poder comer. Jesus fez a pergunta para ele. E ele respondeu, mestre, que eu torne a ver, que eu torne a sonhar, que eu torne a viver uma vida digna. Porque, querido, só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Nos tornar digno. Só Jesus pode fazer isso. Nos tornar uma pessoa de caráter. Só Jesus pode fazer isso.
Muitas vezes nós chegamos na igreja desacreditados até por nós mesmos, que nem eu cheguei neste lugar. Mas como Jesus falou para aquele cego, que ele estava passando pela última vez naquele caminho, ele não perdeu a oportunidade, eu também não perdi não, querido. A oportunidade que eu tive foi em 2013, quando o pastor Elisandro me chamou para ir para um encontro com Deus. Eu não sabia nem que era encontro. Eu fui a um encontro só com Deus na minha vida. E Deus, Ele começou a mudar a minha mentalidade de pensar, de viver. É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Jesus, Ele faz a pergunta hoje à noite para cada um de vocês: qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Ah, pastor, minha necessidade é um concurso público. A minha necessidade é abrir a minha empresa. Ah, a minha necessidade é minha família se rendendo aos pés do Senhor. Ah, minha necessidade, eu quero ter minha cura. A minha enfermidade caia por terra. Aí Jesus te fala, Mateus 6:33 fala: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, que o restante das coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes a nossa necessidade é a angústia na alma, e tem feito nós sofrer muito. Tem sido dias maus, nós temos passado por dias maus, dias de lutas, que tem causado dor, sofrimento. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo em Romanos 8:37 que nós já somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. A última atitude que aquele cego teve para finalizar, que ele nos ensina nesta noite: creia pela fé em Jesus e seja salvo. Bartimeu, ele foi grato a Jesus quando Jesus perguntou para ele no versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus a caminho afora. Muitas vezes nós estamos à margem do caminho, esperando Jesus passar, e Jesus já tem passado, nós temos perdido a oportunidade de receber o nosso milagre. Quantos profetas de Deus já subiu aqui nesse altar, nesse púlpito, para falar, de liberar uma palavra profética. Muitas vezes a palavra cai no coração até com alegria, mas quando chega lá fora é roubada. Mas a palavra de Deus hoje está dizendo: creia no autor e consumidor da vida, que é Jesus Cristo. É só Ele, querido, que pode salvar, pode nos salvar de todo mal. Aqui a Bíblia diz que Bartimeu, ele foi grato a Jesus Cristo, porque ele imediatamente ele seguiu Jesus, ele não abandonou. E muitas vezes nós temos recebido milagre na igreja, nas células, aonde nós vamos. Nós temos recebido milagre e nós não estamos sendo gratos. Muitas vezes nós temos abandonado Jesus por coisas minúsculas. Às vezes nós se discutimos com a namorada, com o esposo, com a esposa, já não vai mais para a igreja. Seja grato a Jesus. Só para finalizar, 1 Coríntios 2:9, para entregar. Aqui é interessante dizer que Bartimeu foi buscar a cura sim, para os olhos, e encontrou a salvação. 1 Coríntios 2:9 fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam.
Se você ama Jesus, se põe de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.